Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Nesta novela da demissão de António Costa e da queda do governo, fica difícil escolher os melhores momentos. Não sei se é a comunicação de António Costa ao país e o facto de não mencionar o chefe de gabinete, nem sequer uma palavra também para o seu melhor amigo e padrinho de casamento. Não sei se um dos melhores momentos não será, por exemplo, o confronto entre comadres António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa, ou ainda aquilo que se vive atualmente, as verdadeiras intrigas palacianas para a liderança do PS. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. O tema para este mês, inconformados. Mal sabíamos nós que ia suceder esta verdadeira hecatombe política. Mas voltemos àquilo que é a introdução do programa de hoje. Aqui uma das coisas subsequentes foi a cultura. Porquê? Porque o que ouvimos logo a seguir foi música. Muita música, começando logo pelo Bailinho da Madeira. Bailinho da Madeira que era cantado e dançado a tentar trazer à nossa memória todas as grandes virtudes do então demissionário Primeiro-Ministro António Costa. Não sei também se outro tipo de música que você tem sentido no ar é o fado. O fado da governação de direita, o fado do autoritarismo, o fado daquilo que a direita irá fazer às pensões dos envelhecidos portugueses. É mais uma música. É tão ridículo e tão caótico que até a discreta e pouco faladora Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, teve que vir a terreiro dizer: queda do governo, eu não me sinto responsável por coisa nenhuma. É caso para dizer, quem fala assim não é gago. Digo eu que não percebo nada disto. E de volta ao nosso estúdio para esta conversa que, se não me engano, vai encerrar a semana, não é? É sexta-feira, já que estamos numa de música. É nosso convidado de hoje, o João Pires da Cruz. Boa noite, João. Obrigado por estares aqui connosco mais uma vez. E eu creio que das várias participações que tiveste aqui connosco, jamais pensaríamos que iríamos ter a tão breve trecho um programa nas condições políticas atuais. E é precisamente por aí que eu queria começar. Qual é a leitura que tu fazes à crise política que vivemos atualmente? Boa noite para já. Muito obrigado. É sempre um prazer vir. Eu diria que a crise política que vivemos nem sequer não é uma coisa nova, não é? Portanto, de alguma maneira, nós parece que o destino de qualquer governo português nos últimos tempos é acabar desta forma. E é um pouco o sinal de que, se calhar, a democracia portuguesa, apesar dos seus 50 anos, não é? Vamos fazer 50 anos, ou pelo menos aquilo a que se convencionou designar democracia,
tem alguns desafios estruturais que, se calhar, podem indicar que Portugal é um Estado falhado, por exemplo, no extremo, e no outro extremo que é uma democracia falhada. Não é normal ver um partido político envolvido 2 vezes em escândalos de má prática, vamos chamar assim, portanto, com todas as ressalvas dos arguidos e dos acusados e dos culpados, etc. O facto é que é o segundo governo em que nós assistimos a más práticas, é o segundo governo ou terceiro governo com maioria absoluta cujo destino final, passado um par de anos, é este. Há uma crise económica por trás dos números financeiros, uma coisa absolutamente gigantesca. Há uma cultura de irresponsabilidade tremenda, portanto, nós chegamos a esta demissão do Primeiro-Ministro. Acho que o Governo ainda não foi demitido. Vamos... É outra coisa que vamos, se calhar, falar a seguir. Mas isso é porque envolve uma outra personagem desta novela. Sim. Não é? Portanto, isto será uma questão formal. Agora, não é normal que o mesmo partido que nos garantiu a nós, incluindo o Sr. Primeiro-Ministro, agora demissionário, que esteve junto nessa garantia de que, por exemplo, o Primeiro-Ministro Sócrates era um homem sério e um homem a quem confiar, foi-nos garantido por eles, não é? Portanto, o facto de uma pessoa aparecer como candidato de um partido implica a garantia do partido, e há uma garantia pessoal dos seus militantes e uma garantia coletiva do partido face àquela pessoa. Acontecer 2 vezes com o mesmo partido já não é culpa do partido, é culpa dos portugueses. E, portanto, nesse sentido, eu diria que, se calhar, será a altura de começarmos a questionar se a República Portuguesa não é, de facto, um Estado falhado. Quando colocas a responsabilidade nos portugueses, achas que somos pouco escrutinadores no voto? Ou seja, nós habituamos a votar naquela cor, seja rosa, seja laranja, seja vermelho, seja o que Benfica Sporting, não é? E não temos a capacidade de... Porque, por exemplo, mesmo António Costa, se fizermos um percurso, digamos, das atitudes éticas de António Costa, para além de ter sido um dos braços direitos de Sócrates, a forma como ele chegou ao poder no PS, muitos consideram um verdadeiro golpe de Estado. Mas esse, por exemplo, esse é uma das questões de onde a democracia portuguesa é extremamente pouco democrática, vamos chamar assim. Na verdade, se nós pensarmos, eu poderia ser Primeiro-Ministro deste país se conseguisse controlar 2 eleições que envolvem pouco mais de 15 mil pessoas. Eu não preciso controlar os votos de 10 milhões de pessoas, eu preciso só controlar talvez umas eleições com 15 mil pessoas, que são as eleições primárias do PS e as do PSD. E, portanto, se eu conseguir de alguma forma controlar essas, e para o qual eu não preciso de um esparrame imoral de dinheiro, vamos chamar assim, porque as eleições dos partidos é vamos embora, vamos arranjar uma carrada de tipos. Vamos arranjar uma carrada de tipos que já não pagam as cotas há 10 anos, pagamos-lhe as cotas e as coisas ficam feitas. Portanto, se eu arranjar o dinheiro suficiente para pagar as cotas a uma série de 15 mil militantes ou coisa do género, eu sou Primeiro-Ministro. Isto é admirável. É o mínimo denominador comum. Não, é mesmo uma coisa de qual é a falha de um regime quando eu não sei, mas isso se calhar precisava de 500 mil euros ou coisa do género, e fico a governar um Estado, que é uma coisa admirável. Não que, se calhar, o preço seja barato, para o Estado que é, mas o facto é que eu consigo. Existe uma falha
nesse sentido. Do ponto de vista das questões éticas, já aqui tivemos uma vez uma conversa, a ética é uma chatice. Portanto, a ética tem sempre sempre dois lados. E eu não gosto de julgar as pessoas por aquilo que eu vi, porque eu não sei o que é que esteve por detrás da decisão. Daquilo que eu vejo, daquilo que me é presente do político António Costa, não tenho nada de bom a dizer, mas eu só vi parte das coisas. Eu não sei não sei o que é que está por trás da decisão dessa pessoa de tomar essa atitude. Também ele deve... Não acredito que seja um psicopata ao ponto de dizer, olha, vou fazer isto só porque me apetece. Quando analisas, por exemplo, um famoso debate com António José Seguro, em que António José Seguro, a uma distância inferior a esta que nós temos um do outro, diz, sem hesitar e sem pestanejar, olhos nos olhos a António Costa, que aquilo que ele fez foi uma deslealdade e uma traição. Para com António José Seguro, eu não sei qual era a relação entre António Costa e António José Seguro, portanto, eu não sei o que dizer relativamente a isso. Mas sei dizer que António José Seguro esteve em nome de um partido que assinou o acordo da Troika, que fez com que 97% dos portugueses aprovassem o acordo da Troika em eleições, e a primeira coisa que António José Seguro fez quando chegou ao Parlamento foi lutar contra esse acordo da Troika. Portanto, António José Seguro está longe de ser uma virgenzinha que foi violada neste assunto, porque ele traiu uma população inteira. Com todas as letras, é pena que ele não esteja aqui à minha frente, a uma distância ainda menor do que esta, para lhe dizer exatamente isto. Não é que o Casteira que Cagraste está a defender António Costa, mas dificilmente as lealdades para com os dirigentes partidários do PS, a mim, para ser franco, são perfeitamente irrelevantes para com as lealdades que os políticos devem ter perante aqueles que lhes pagam ordenado e aqueles que confiam neles para E essa é uma das afirmações, talvez contundentes, que tu fazes ao colocar a responsabilidade sobre nós, não é? Podes contextualizar. Sobre nós como... Nós, portugueses. É assim, quem é enganado duas vezes certamente tem culpa. Ou seja, isto admitindo que as coisas são verdade, e mesmo que não sejam, vamos lá ver a coisa. Porque se elas não são verdade, também é culpa nossa. Porque Bom, assim, há uma coisa 78 mil ou 75 mil euros no gabinete do chefe de gabinete. Mas, há uma coisa que me faz a confusão, é que os portugueses tendem a desculpar isso. Mas, no entanto, se isso acontecesse comigo, não é, na minha empresa, eu provavelmente tinha grandes problemas com a justiça. Porque ia logo acusado de lavagem de capitais. Ocultação de lavagem de dinheiro. E, portanto, há uma coisa que me faz alguma confusão, por exemplo, a maneira como se diz, isto, eu não sabia o que fazer ao dinheiro, como se isso... Claro. Se eu fizesse isto na minha empresa, que com dinheiro meu, seria um problema. Estando a possibilidade de haver dinheiro dos pobres envolvidos, eu não entendo esta passividade dos portugueses, ao mesmo tempo que nós vemos em Espanha as ruas ocupadas por coisas muito menos graves do que isto. Não é? Não achas que algo que falta aos portugueses é entender que, apesar de estar escrito que todos somos iguais perante a lei... Mas é óbvio que não somos, não é? Eu assisti, e não foi assim há tanto tempo, ao Sr. Presidente da República a pedir para que o processo em que está envolvido o Sr. Primeiro-Ministro fosse rápido. Não sei se foi o Sr. Presidente, já não me lembro se foi o Sr. Presidente da República, se foi o Sr. Presidente da Assembleia da República, mas foi um dos dois. É uma das três figuras de Estado, não é? Presidente da República, Primeiro-Ministro e Presidente da Assembleia. Que eu não percebo porque é que esse apelo não é feito para todos os portugueses, para quem os processos correm na Justiça há uma série de anos, incluindo o anterior Primeiro-Ministro José Sócrates, que fez esta semana 9 anos, que foi detido ainda sem ter sequer entrado em julgamento, que é uma coisa, para todos os efeitos, escandalosa. Se isto não é o sinal de um Estado falhado, é assim, o que é que será? O que é que falta? A polícia anda a matar pessoas no meio da rua porque sim? Já não faltam muitas coisas, não é? Para nós portugueses entendermos esta sociedade que nós arranjamos de 10 milhões de pessoas em volta de um território, se é melhor começarmos a pensar se isto é um pouco mais do que irmos à praia ou não.
E na realidade não é. Não é? E o que é que tu achaste da ação de Marcelo Rebelo de Sousa? Clarificou ou deixou tudo muito mais complexo e difícil de entender? Eu relativamente ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, que é professor jubilado da minha universidade, e portanto eu devo-lhe o respeito que isso implica, não necessariamente como Presidente da República, mas como professor jubilado da universidade. Mas eu tenho uma grande dificuldade quando me perguntam se o professor Marcelo Rebelo de Sousa esclareceu alguma coisa, seja ela qual for. E sempre achei a posição dele, pelo menos aquilo que transparece relativamente não ao Primeiro-Ministro, eu até percebo que existe alguma relação pessoal porque um foi assistente do outro, e, portanto, há já ali alguma relação antiga. Mas, por exemplo, Armando Vara foi objetivamente despedido por Jorge Sampaio quando teve que ser. Okay? E fez-me alguma confusão a situação quando aconteceu aquele escândalo, que foi um escândalo, deu para onde era, apesar de não ter havido intervenção, não ter existido intervenção da Procuradoria-Geral da República relativamente ao desgraçado do assessor... Frederico Pinheiro, creio eu. Ao desgraçado do assessor do João Galamba, que, sendo toda a gente igual perante a lei, porque é com atrocidade e o outro é reconfirmado no seu cargo. Não foi reconfirmado, teve um upgrade. Passou de secretário de Estado para ministro, não é? Porque aquilo provocou... Eu já era ministro. Não é? Já era? Já era ministro. Pronto. Portanto, houve ali assim uma coisa onde obviamente, com tudo aquilo que foi apurado publicamente e perante os deputados da Assembleia da República, havia obviamente ali coisa que não cheirava bem, e se resolveu queimar um e salvar o outro, e resolveu-se salvar o poderoso em função do mais fraco. E a posição do Presidente da República, apesar de algumas palavras, foi perfeitamente inconsequente. E, portanto, eu relativamente a todo o mandato do professor Marcelo Rebelo de Sousa, há uma questão que eu sempre coloquei relativamente a todos os seus antecessores e que uma das coisas que os seus antecessores todos se reclamavam, apesar de eu achar que tem sido um sleeping, como é que se diz? Tem sido uma descida abrupta, desde o general Ramalhianes até hoje, portanto, acho que nunca tivemos melhor, portanto, foi sempre a descer. E uma das coisas que eu nunca vi ninguém reclamar ou sequer atribuir ao professor Marcelo Rebelo de Sousa foi o título de Presidente de todos os portugueses. E se nós repararmos, isto nunca foi dito relativamente ao professor Marcelo Rebelo de Sousa, e foi dito a todos os seus antecessores. Eu acho que isto define um mandato, ou dois mandatos, se nós quisermos, face àquilo que é o tradicional papel do Presidente da República em Portugal e aquilo que... João, tu que tens algum conhecimento também relativamente a estas questões, não parece um bocado paradoxal que um primeiro-ministro que se demite, que tem um chefe de gabinete que já vinha a perder óleo desde o tempo de Sócrates. Isto é uma inside joke relativamente aos cargos, mas é outra história. Um amigo que também já tinha algumas situações por esclarecer. Envolve ministros e secretários de Estado. Mas, para todos os efeitos, estamos iguaizinhos ao dia em que se soube desta investigação, porque continuam todos em funções. E vamos estar durante 9 anos, a avaliar pelo caso Sócrates, não é? Portanto, durante 9 anos, apesar dos apelos do Sr. Presidente da República ou do Sr. Presidente da Assembleia da República, seja lá quem for quem fez esse apelo,
para que o processo seja rápido, Então, mas será 9 anos. nós também podemos pedir ao Sr. Presidente da República que o processo de dissolução da Assembleia da República seja rápido. Olha, eu costumo ouvir como argumento que se o PRR parar, o país para. Eu não sei se é essa... Bem, eu acho que o país já está parado, mas isso... Eu tenho, relativamente ao PRR, eu tenho uma opinião que sempre tive e continuo a ter, que é o PRR traria algum crescimento económico, em princípio, se eu tivesse mais das X% de pessoas que tinha antes. Não é? O PRR é dinheiro que vai substituir, portanto, as pessoas são as mesmas, portanto, eu vou pegar em dinheiro, vou alocar esse dinheiro às mesmas pessoas que tinha antes, portanto, elas vão deixar de fazer aquilo que faziam antes, passam a fazer outra coisa, portanto, o crescimento económico é nulo. Portanto, a única coisa que tivemos foi mais dinheiro. Aliás, a dificuldade está em implementar o PRR porque as pessoas são as mesmas. E as pessoas não estão para deixar de fazer aquilo que estavam a fazer e para fazer outras coisas e, portanto, é difícil de execução. Claro que é difícil de execução porque não há pessoas para o fazer. Portanto, à partida, um pouco de sentido crítico sobre aquilo que está a ser dito faria com que as pessoas que têm responsabilidades governativas chegassem à conclusão de que o PRR, se calhar, ou pelo menos tivessem feito algum esforço perante quem atribuiu o PRR. Isso não é exatamente responsabilidade delas, vamos também ser honestos. Portanto, o PRR foi algo que foi decidido, imagino eu, pelo Conselho de Ministros em Bruxelas e, portanto, o papel de Portugal no Conselho de Ministros será 1,27, vamos chamar assim, e, portanto, esse 1,27 não conseguiu trazer ao PRR algo mais produtivo e muito mais produtivo seria, por isso simplesmente, pegar nesse dinheiro, pagar parte da dívida pública e estava... João, mas isso é motivo para manter um governo que está ferido? Isto para dizer que, sendo a razão, para mim, parva à partida, todas as consequências que se derivem delas serão, à partida, parvas, não é? Mas isso é um pouco... um chefe de Estado, numa democracia ocidental, numa democracia liberal, pluralista ocidental, o chefe de Estado serve para defender o país. Okay? Do Estado, porque o Estado, à partida, tem todo o poder. Como falávamos há pouco, as pessoas têm direito à indignação, mas assim, podem se indignar o que quiserem em Portugal, porque o Estado vai fazer com que não se indignem nunca mais na vida. E, portanto, o papel do chefe de Estado deve ser, à partida, defender o país, que são os 10 milhões, do Estado, que são os 700 mil que lá estão. Este conceito nunca foi apreendido pelo Estado português. Nunca. Portanto, o Estado português encara-se a si mesmo como o país. E, portanto, nós estamos cá para o servir e não o contrário. Não é? Aquilo que devia ser a cozinha da nossa casa é, na realidade, a sala de jantar, o quarto, é tudo, não é? E, portanto, é natural que um chefe de Estado que não é liderar, de alguma maneira, tipo o chairman deste governo, não é? Encare como mais valiosa a continuidade desse Estado do que propriamente os interesses do país, porque ele não faz essa separação. Não é? Não há uma separação entre aquilo que são os interesses do Estado, isto é, desde os 700 mil, e os interesses do país, que são os demais 9 milhões e 300 que estão do outro lado. E, portanto, para mim, acho natural, não é bom, não acho bom, mas não acho bom há 50 anos. Vem na sequência daquilo que é a postura do professor Marcelo Rebelo de Sousa? Eu acho que a postura do professor Marcelo Rebelo de Sousa não é substancialmente diferente manter o status quo do que foi a postura de Aníbal Cavaco Silva, ou de Jorge Sampaio, ou de Mário Soares, ou do general Ramalhianes. Mas eles foram demitidos logo no dia a seguir, apareceu publicado e com efeito imediato, não é? No Diário da República. Aqui vivemos um hiato, nós estamos no limbo, João. Há aqui um limbo. E o orçamento é motivo suficiente? Não, para mim, nem o orçamento é motivo suficiente. A única coisa que é motivo... Porque Portugal vive sem orçamento.
Vamos lá. Isto não é como nos Estados Unidos em que fecham o governo e os polícias deixam receber. Não. Nos Estados Unidos é que isso acontece. Não é? Os polícias deixam receber, os militares deixam de receber, os professores deixam de receber. Não, aqui toda a gente continua a receber. Portanto, só não há coisas que, e se formos ver, na realidade, se alguém for fazer a análise estatística dos outros 50 orçamentos que tivemos, anuais, ou 50, ou mais ainda, porque depois fomos mudando de governos, dos outros orçamentos todos que tivemos para trás, a conclusão óbvia seria, houve algum que foi bom. E na realidade, acho que chegaríamos à conclusão que dos 50 que tivemos, nenhum deles foi bom. E, portanto, se nenhum deles foi bom... Aliás, gosto bastante daquela coisa que os primeiros orçamentos do professor Mário Centeno, em que eram orçamentos que não eram para cumprir. Mas não se podia dizer isso, não é? Então dizia-se que era um cativo. As Tinham cativações. Ou seja, que eram orçamentos, mas na realidade não eram orçamentos. Coisa impressionante. E, portanto, esse até foi o melhor dos orçamentos que tivemos, até pode-se atribuir ao professor Mário Centeno o facto de ter arranjado uns orçamentos que na realidade não eram para cumprir, era só para não gastar dinheiro. E, portanto, na verdade, eu não consigo sequer entender que um orçamento seja um motivo para sequer deixar o homem ir de férias, porque eu acho que o homem quer ir de férias, porque na realidade não acredito sequer que ele fosse deixar passar esta oportunidade de ir de férias. E, portanto, e por isso se demitiu. Eu até acredito que em condições normais ele não se demitiria e que já houve coisas piores no passado que o fariam demitir, ele não se demitiu. Acho que ele simplesmente está farto, já fez isto, não quer fazer mais, quer ir para o carvoeiro, para a praia. E, portanto... Estás-me a dizer que aquele parágrafo da Procuradora foi uma encomenda, mas pronto, isso nunca não se sabe. A senhora também também tem o seu profissionalismo. João, entretanto, isto deixa o PS, não vou dizer órfão, mas, digamos, num momento de sucessão dinástica para o trono. Vão ter que escolher quem é que nos vão dar como garantia novamente. Exatamente. Que a pessoa que lá vão meter não vai ter problemas com a justiça. E, portanto, acho que vão ter que escolher entre um que vai ter de certeza e alguém que, segundo me dizem, é um profissional com anos com um currículo devidamente já viste, na sociedade e com um papel na sociedade que é um papel na sociedade relevante. Acho que é professor e portanto tem o seu mérito enquanto tem um valor social associado a si mesmo. Portanto, deve estar a falar de José Luís Carneiro, sim, não é? Sim. Eu não o conheço pessoalmente, portanto, aliás, não conheço nenhum dos dois pessoalmente, portanto, estou relativamente a falar daquilo que é público, mas um tem um papel social e o outro é político. E há uma notícia, creio que uma frase de Pedro Nuno Santos que causou de facto alguma, eu não sei se polémica, mas pelo menos surpreendeu muitas pessoas, a dizer que o meu avô era sapateiro, eu sei o que é a injustiça e a desigualdade. A minha avó é timorense, mas eu não sei o que é a perseguição dos indonésios. Eu também ia dizer pelo meu nome, eu devo ter antepassado de judeus e não é por isso que eu sei declamar a Tora ou conhecer o que é que foi o Holocausto. Não, acho que isso foi só anedótico, não é nada. Portanto, eu acho, na realidade, que ninguém deve ser julgado por aquilo que o pai ou o avô devem fazer. Aquilo que diz, talvez. Muito menos tirar partido disso. Não é? Portanto, da mesma forma que eu acho que ninguém deve ser julgado porque o pai fez, acho uma estupidez estar sempre a dizer que às irmãs Mortágua, o teu pai isto, o teu pai isso, acho uma estupidez, que culpa que as raparigas têm, coitadas. E da mesma maneira eu acho que é outra estupidez haver alguém dizer, o avô dele era sapateiro. Está bem. Algum dos meus antepassados era judeu e não foi por isso que eu venho aqui assim, eu sou um produto do Holocausto. Quer dizer, não. É um bocado... E acaba por fica difícil continuar a conversa assim. Porque realmente é um momento absolutamente cómico. Eu não sei como é que nós podemos levar a sério este tipo de coisas. Ele tentou tirar daí algum proveito, mas sente-se mal, coitado.
Não é? Eu acho que é muito mais importante para o currículo dele, que bem ou mal, tem sido político desde que esteve na JS e, portanto, E que dizia que não pagava. também o Sócrates, também o António Costa, portanto, nenhum deles, na realidade, Aliás, teve um ele papel vem desse social. percurso. Sim, Eu sim, creio que é o ele mesmo fez percurso. parte dos Young Turks, não é? Que É o colocaram mesmo, Costa... É o mesmo percurso, mas isso também, também um pouco passo escolha, embora tenha tido algum intervalo antes de ser Primeiro-Ministro, mas são políticos profissionais. O José Luís Carneiro não era creio, professor na Universidade Católica e meteu-se, foi para Ministro, porque sim, não é? Porque decidiu. Quis dar contributo, vá. João, Em termos de corrida, epá, é bom para o currículo dele dizer que o pai dele é empresário e que ele trabalhou na fábrica do pai, conhece as coisas da fábrica do pai, parece muito mais interessante do que o meu avô era sapatão. Até porque, de facto, a comunicação social tem mencionado que a empresa do pai, inclusive, fez negócios por ajuste direto com o Estado, que não é ilegal de todo, mas demonstra, de facto, que Pedro Nuno Santos saberá o percurso. Demonstra, pelo menos, que tem algumas, como eu dizer, não quer dizer que houve ali alguma coisa de ilegal ou sequer de imoral, não é? Mas que abre ali alguns flancos, abre. Não, mas pelo menos conhece o percurso, não é? Há percursos, há caminhos que Sim. se fazem para... Pronto. Às vezes essas coisas... Nós não estamos a acusar de nada, nós só estamos a dizer, a mencionar factos. Mas Pedro Nuno Santos representa continuidade e José Luís Carneiro representa ruptura, independente, apesar de... Acho que nenhum deles pode representar a continuidade. Aquilo é um negócio e aquele negócio vai continuar a ser exatamente o que é até hoje. Não é? Portanto, aquilo é uma associação de pessoas que têm como objetivo conquistar o poder e eles vivem de arranjar apoios entre aqueles que já têm alguma posição. Hoje vi uma lista absolutamente que eu fiquei até um bocado chocado de apoiantes de um deles, em que eu diria, não me passaria pela cabeça que esta gente apoiasse este, não é? É o poder pelo poder? Conheço alguns... Há uma profissão, não é? Okay. Portanto, é a carreira que o Pedro Nuno Santos fez. Conhece alguns, dizias? Conheço alguns que estão na lista de apoiantes de um dos candidatos, não vou dizer qual é, porque senão eles vão perceber de quem é que eu estou a falar, em que fiquei surpreendido, pelo menos não vou dizer chocado é um bocado mais, que eu também não dou tanta importância a isso, mas de facto surpreendido por ver os nomes deles lá naquela lista. Agora, eu também compreendo que se calhar tinham que escolher um. E tinham que escolher um porque aquela foi a carreira que escolheram. E, portanto, faz parte da carreira deles terem que escolher um. E quando escolhem um, não escolhem outro. Vamos dizer assim, mas têm que escolher um porque é a profissão deles. E, portanto, o mal é isto ser uma profissão, não é exatamente as escolhas que eles fizeram. Esta semana foi nosso convidado o presidente da Conselhia Política do PS de Braga e durante o programa, e porque estávamos a falar de populismos, eu questionei se os populismos surgem por geração espontânea. É assim, não há nada e de repente, lá está um populista como se fosse um cogumelo, ou se há motivos para isso. E quero com isto lançar, de facto, aquilo que tem sido algumas surpresas a nível das escolhas dos cidadãos de outros países, começando pela Suécia, a própria Eslováquia, recentemente a Argentina e ainda mais recentemente os Países Baixos a escolherem forças não tradicionais para liderar os seus governos, ou pelo menos as mais votadas. Bem, a questão da Argentina é relativamente simples, não é? Portanto, as forças tradicionais deixaram a Argentina num estado lastimoso desde há muitos anos. Portanto, era preciso, não sei quantos mais anos. Eu vivi lá e não consigo explicar. Não consigo explicar. É um bocado impossível dizer quantos mais anos aquilo, e obviamente, sendo uma sociedade relativamente jovem, teria que acontecer uma coisa destas.
se calhar nós, enquanto europeus e se calhar mais moderados, se calhar víamos outras alternativas do que alguém que... E mais idosos também? A idade pode ter alguma importância nas escolhas em Portugal? Eu, para ser franco, relativamente ao caso argentino, a única coisa que me faz confusão é o senhor contratar um medium para tirar conselhos do cão, falecido cão. Essa parte, para ser franco, é verdade. Não me entra mas assim tão bem. Pensa fora da caixa. Não, mas relativamente àquilo que é o discurso económico, se for talvez enquadrado, porque aquilo que nos chega muitas vezes também é manobrado um bocado pela nossa comunicação social e por aquilo que é a maneira, agora vou parecer o Aventura Sousa Santos, a maneira eurocêntrica como nós abordamos as coisas, mas descontando tudo isso, eu diria que ele não é exatamente um bicho, tal como não é um bicho o senhor dos Países Baixos, como não é um bicho o senhor da Suécia, que nem sequer ganhou, portanto ficou em segundo, ou o senhor, já não sei se tem outros casos, da Eslováquia. A Eslováquia é um bocado parvo, porque pró-russo, e me faz um bocado de confusão como é que alguém que é eslovaco pode ser pró-russo, mas é uma opinião minha, visto daqui, que sinceramente nem nunca tive perto. Por acaso estive na República Checa. Chequia, agora é Chequia, não é? E a Holanda já não é a Holanda. É Países Baixos. Países Baixos sempre foram, não é? Sempre foram. Netherlands, não é? Netherlands. Por causa dos populismos. Os populismos vivem sempre de duas coisas, okay? Que é o inimigo interno e o inimigo externo. Não é? Normalmente, não lhes dar inimigos externos nem inimigos internos é uma boa coisa. Portanto, é sempre bom não lhes dar argumentos para que os inimigos apareçam, não é? E não é só desses, não é? Se nós formos ver, se olharmos para o discurso de qualquer político do Bloco de Esquerda, é exatamente, é pegar no Mein Kampf, riscar judeus, meter capitalistas, e aquilo é exatamente a mesma coisa. Portanto, não vamos aqui assim dizer, porque isto é mais à esquerda, mais à direita. Não, é tudo a mesma coisa. Por acaso, no caso português, quem toda a gente diz que populista é o André Ventura, até acho que o André Ventura, não sei se as outras pessoas têm a mesma opinião, eu acho um tipo relativamente transparente e percebe-se logo nas coisas em que ele acredita e as coisas que ele está a dizer, que claramente não acredita, só está a dizer porque está a dizer. E nem ele é particularmente convincente quando se põe lá a falar dos gigantes e não sei o quê. Duvido que ele acredite em alguma coisa daquilo que está a dizer, porque se percebe pelo discurso dele. É um tipo com bom discurso. Foi uma alavanca que serviu... Até se percebe-se que ele é um tipo fluente e com bom discurso, e quando entra nessas fases nota-se que aquilo não vem do mesmo fundo. Aquilo ali vem ali de um desvio que, tipo, eu vou ter que dizer isto porque sim, não é? Agora, é muito bom que não existam razões para dar aos inimigos. E o que eu sei, por exemplo, no caso da Holanda, dos Países Baixos, que houve leis, por exemplo, que têm um problema de casas também importante, não é só em Portugal, também existe na Holanda, em que os imigrantes tinham todas as condições preferenciais face aos próprios cidadãos holandeses. Outra questão, creio que tem a ver com a criminalidade, especialmente o tráfico de drogas na Holanda, apesar da... Dizer-me que a Holanda tem um problema de tráfico de drogas. Assim, mas tem. Logo a Holanda é assim. Mas tem. Parece-me logo assim uma coisa. Não, mas obviamente a criminalidade... É fácil depois começar a atribuir a criminalidade àqueles grupos em particular. Okay? Particularmente, e depois, e nunca ninguém se tem lembrado, por exemplo, da lavagem de dinheiro dos turcos ou dos russos na Holanda, que era uma coisa que eu lembro que há uns anos aquilo era quase bar livre. Ou na inocente Suíça, por exemplo, através dos bancos suíços. Que já não é negócio para os suíços, porque, entretanto, os americanos e os alemães conseguiram acabar com aquilo. Mas, com a ajuda dos ingleses, a invenção dos... como é que se chama aquilo? Os paraísos fiscais, não é? Sim, os offshores. Os offshores. Mas lá se arranjou maneira, mas é muito fácil atribuir... porque as pessoas têm várias dimensões, as pessoas não são uma coisa. Ao contrário do que
o que esta geração woke nos tenta dizer, as pessoas não são uma coisa. E, portanto, tipicamente, as pessoas que... é a mesma coisa, quando funciona no positivo, não funciona no negativo. Eu lembro de ter discussões há uns tempos sobre... porque as pessoas mais pobres não chegam, as pessoas de raças africanas não chegam à universidade em Portugal, não é por uma questão racial, porque são tipicamente pessoas mais pobres, porque emigraram há menos gerações para Portugal, portanto têm menos capital familiar e, portanto, é natural que também as pessoas que são tão portugueses como eles, mas de raças europeias, e que tenham as mesmas condições sociais, também seja mais difícil para eles atingir a universidade. Portanto, as pessoas não são definidas pela cor, nem pelo positivo, nem pelo negativo, e é perfeitamente natural. Os contextos socioculturais que e é perfeitamente natural que, se calhar, pessoas que vêm de etnias, no caso holandês, do Sudoeste Asiático, ou da Turquia, ou desses países, apareçam como os criminosos, quando na realidade são apenas gerações de imigrantes que chegaram há menos tempo ao país e, portanto, têm um capital familiar muito inferior e, portanto, é natural que, sendo mais pobres, deem mais criminalidade, mas não foram aquelas... Não há nenhuma característica genética intrínseca que faça das pessoas criminosas. Portanto, é só porque são imigrantes que chegaram há pouco tempo. Agora, é muito bom que não sejam dados argumentos a favor. E, portanto, quando se favorece uma população imigrante face à população local em coisas que a população local acha importante, como a habitação, ou como o emprego, ou como coisas desse género, é natural que a população local diga: eu também quero. E é um bocado... Ou seja, acaba por criar uma tensão social que não deveria existir, e em Portugal muito menos, porque aparentemente somos, de facto, um país que nos relacionamos com as outras culturas com alguma facilidade. Mas quando... Até ao dia. Até ao dia. Até ao dia. Uma das coisas que sempre me fez muita confusão foi ouvir pessoas originárias do Brasil virem-me dizer que os portugueses são racistas. E eu achava isso uma coisa até ofensiva. Tipo, se há o povo menos racista deste mundo são os portugueses, não é? Mas não é inteiramente verdade. Depende das circunstâncias, não é? Portanto, eu lembro de ser estudante e ir no elétrico para a faculdade e de haver uma pessoa de raça negra que pisou uma senhora e a primeira coisa que lhe disseram: vai lá para a tua terra. E, portanto, se calhar a senhora tinha nascido no Alentejo. É muito fácil este tipo de coisas. Eu acho que isso é da natureza humana, sim, não mas é? chegando ao Brasil, sabes quantas anedotas com portugueses é que existem? Sabes quantas pessoas originárias do Pará, por exemplo, quando chegam ao estado de Santa Catarina, são chamados de baianos? Só porque são mais escurinhos do que as pessoas de Santa Catarina, ou do Pará, ou do Rio Grande do Sul. E nós, com os alentejanos, também. E nós, porque isso é da natureza humana, nós vemos a diferença como uma ameaça. Se as condições não estão presentes, nós não achamos isso grave. Se estão presentes, achamos. João, relativamente a estas mudanças e a esta demonstração dos povos destes países a querer, de facto, uma mudança, já não digo só de posicionamento ideológico, algumas é quase mudança no sistema, não é? Sim. Porque a eleição do Milei representa quase isto. Quais são as probabilidades de em Portugal acontecer o mesmo? Portugal não tem a menor hipótese disso acontecer. E a razão é por causa da verdadeira crise económica que nós temos. Portanto, Portugal é, e aqui assim vem a minha grande crítica a António Costa e a Marcelo Rebelo de Sousa, é exatamente o facto de terem prescindido do país a favor do Estado. Defendeu-se a República Portuguesa e acabou-se com Portugal. Portanto, a sociedade portuguesa hoje é uma sociedade esclerosada. Os nossos netos não serão portugueses.
Isso é uma coisa que eu digo a quase todas as pessoas que conheço, e quase todas as pessoas que conheço, inclusive o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Os netos deles já não são portugueses, os meus não vão ser portugueses, os teus não vão ser portugueses. A verdade é que os jovens deste país, que em 2011, 2010, 2012 viam como salvação o não trabalhar em Portugal e irem trabalhar para outro sítio, portanto, o ir trabalhar para outro sítio era a solução de recurso. Hoje, ficarem a trabalhar em Portugal é a solução de recurso. É só mesmo se não arranjarem outra coisa. E ficam aqueles a quem os pais pagam parte da renda da casa, a quem os pais pagam os colégios dos filhos, a quem os pais os sustentam de alguma maneira. Esses ainda ficam porque os pais não querem que eles vão. Agora, todos os outros estão a sair de Portugal. E Portugal é uma sociedade esclerosada. Isso vai acontecer a mesma coisa com os imigrantes que vêm. Portanto, os filhos dos imigrantes que vêm vão ter as mesmas condições que têm os portugueses e vão pensar, e os filhos dos portugueses que vêm vão ser tão portugueses como nós e vão dizer: muito obrigado, mas eu prefiro trabalhar para a Alemanha ou para a França ou para outro sítio qualquer, onde eu recebo um ordenado em que não tenho que estar a sustentar 2 irmãos que não conheço, vamos chamar assim. Que é o problema de qualquer trabalhador português, que, para sustentar uma administração pública e uma dívida pública criada por essa administração pública, e não só, e, portanto, as pessoas preocupam-se muito em que a justiça atue sobre o engenheiro Sócrates, ou sobre o António Costa, ou sobre o ministro Galamba, mas esquecem-se que em 2011 foram descobertos 40 e tal mil milhões de euros de dívida não contabilizada nas contas do Estado, e ninguém achou isso uma fraude contabilística grave. Okay? São 25% do PIB português, era mais nessa altura. Okay? E, portanto, isso foi gravíssimo e em Portugal não se fez nada. Nem aconteceu. Não há nenhum ministro das Finanças vamos chamar assim, pré-Passos Coelho, que tenha sido chamado à justiça por uma fraude contabilística do tamanho da Enron. Isto é uma das maiores fraudes contabilísticas do mundo, é a dívida pública portuguesa que apareceu nessa altura. Portanto, estava lá parqueada debaixo do tapete. Qualquer. Não, estava debaixo do tapete, isto não interessa, ou estava em compromissos futuros, ou estava em swaps, ou estava naquilo que foi. E aquilo estava basicamente escondido. Portanto, quando estávamos a falar de se Portugal vinha ou não. Portugal é uma sociedade escolarizada, está a ficar sem os seus jovens e, portanto, aquilo que vai acontecer é que não vai mudar nada. E, portanto, não vai mudar nada porque, se não forem aqueles que ainda, os velhos que estão e aqueles que vão vivendo destes subsídios tipo PRRs e subsídios europeus, os outros estão todos a sair e, portanto, não é por nada, isto aconteceu com Idenha Nova. Okay? Idenha Nova também não foi exatamente resultado... Ou seja, aquilo que tu estás a fazer é, estás a pegar, por assim dizer, num microcosmos e a transportá-lo para aquilo que está a acontecer ao nosso país. Portugal é a Idenha Nova dos europeus. Talvez não a Idenha Nova porque tem praia, não é? E, portanto, para suporte de praia ainda vamos ressuscitar, vamos ser uma espécie de Maravilha da Europa e, portanto, vamos ter casas para ingleses. Maravilha que também já conheceu melhores dias, não é? Vamos ter casas para ingleses e para americanos. Alguns de nós vão ficar a trabalhar para suporte de praia, portanto, vamos ser nadadores salvadores e vamos servir à mesa. Mas vai ser isso, não é? Não há, na minha opinião, o esclarecimento da sociedade portuguesa vai fazer com que isto será o Presidente da Câmara, o rancho folclórico, e o nadador Salvador. Então tu não prevês que nas próximas eleições haja uma maior participação do voto e a possibilidade de alguma transformação? Eu, pessoalmente, nem sequer acho que as pessoas devam votar. Mas é uma opinião minha. Okay? As pessoas fazem aquilo que entenderem e é com elas. Mas, ainda que seja outro partido a ganhar, e depois? Mudam os políticos, mas o governo não muda. Muito bem. João Pedro da Cruz, obrigado. Fica aqui no ar aquele famoso ditado das moscas, mas utilizando só políticos. Obrigado por ter estado aqui connosco e obrigado a si também que nos acompanhou
em mais uma semana de conversas. Quero recordar que pode voltar a ver e ouvir algumas destas conversas subscrevendo o canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar. Não se esqueça de clicar lá no sininho para receber as notificações sempre que fizermos o upload de algumas destas conversas. Desejo-lhe um resto de uma boa noite, um ótimo fim de semana e não se esqueça que na segunda-feira vamos estar de volta para mais uma semana de conversas. Obrigado.